Olá, meus amigos e minhas amigas. No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma questão de fisioterapia neurológica da banca IBFC. Para você aí que está a fim de tentar o novo concurso da EBSERH, que vem aí agora no finalzinho de 2023, vamos aqui com uma segunda questão. Uma questão também da Prefeitura de Cuiabá, do ano de 2023, então uma questão que também é bem nova aí. Tá? Olha só, dentro dos diferentes tipos de ataxia que encontramos, de acordo com o seu quadro clínico específico, assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o número, tipo de ataxia, e letra, quadro clínico. Então, os números eles vão ser os tipos de ataxia, né? Aqui ele diz a ataxia sensitiva com 1, o 2, ataxia cerebelar e a ataxia do lobo frontal, o 3. E aí, os quadros clínicos A, B e C. O A, ele diz o seguinte, uma pessoa com base alargada, né? Isso aqui é o padrão de marcha, base alargada. No teste index-index, o dedo oscila mais durante o trajeto entre os alvos. Quadro clínico B, acentuada diferença com os olhos abertos e fechados. E deve-se pensar em polineuropatia periférica e déficits da coluna posterior da medula, né? E C, marcha em pequenos passos, pode ser confundida com Parkinson, e rigidez sem tremor ou roda denteada. Assinale a alternativa correta. Então ele quer que a gente associe cada tipo de ataxia ao seu respectivo quadro clínico, que pode ser muito bem confundido se a gente não souber diferenciar algumas coisinhas que a gente tem aqui entre a ataxia. E antes de responder, eu queria convidar vocês a conhecer novamente, ou melhor, né, relembrar o que seria a ataxia, né? De uma forma geral, a ataxia ela pode ser definida como uma alteração na coordenação fina e acurada dos movimentos. Um distúrbio de marcha é definido como um padrão anormal do andar ou caminhar. A ataxia e os distúrbios da marcha podem ser sintomas de muitos processos de doença e, em geral, não são diagnósticos, né? Então, vamos lá. É associada por disfunção cerebelar, mas também pode ocorrer por diferentes problemas, como uma alteração de sensibilidade, podendo causar uma ataxia sensitiva. E aqui, ó, no finalzinho, ele diz exatamente isso, né? A gente sempre associa, primeiramente, quando se pensa em ataxia, a gente quer associar logo, lembrar logo da cerebelar, né? Mas lembrando que a ataxia ela também pode aparecer devido a outros problemas em outras regiões do corpo, digamos assim, né? Devido a outras questões que não sejam problemas do cerebelo. Agora, já que a gente já falou tanto aqui sobre cerebelo, vamos partir primeiro para a ataxia cerebelar, né? Então, olha só o que diz aqui. A ataxia cerebelar ela ocorre quando há uma disfunção no cerebelo. A parte do cérebro responsável pelo tempo e pela força dos movimentos musculares. Isso pode resultar em uma falta de coordenação do movimento muscular, dificuldade em equilibrar, andar de maneira descoordenada e instável, e dificuldade em realizar movimentos precisos com as mãos e os braços. Os principais sintomas da ataxia cerebelar incluem perda de equilíbrio, dificuldade para andar, e olha aqui entre esse parêntese, marcha de pessoa embriagada. Vamos se atentar a isso aqui quando vier essa ataxia cerebelar, tá? Ataxia cerebelar, ó só, isso aqui vai ser importante para a gente destrinchar aquela questão, hein? Vamos lá, postura instável, especialmente quando de pé ou sentado. Braços ou pernas descoordenados. E também o nistagmo. O nistagmo é aquele sintoma em que a íris, né, ela fica tremendo, né, o globo ocular ele treme. Isso quando o paciente, né, gira o pescoço para um lado para o outro, ou para cima ou para baixo, né? Olha para cima ou para baixo, movendo o pescoço. E aí, quando ele volta para a posição inicial, o olho parece que continua a se movimentar, né? Ele fica tremendo. Então, isso aí vocês podem identificar como o nistagmo ocular, né? E aí, se a gente for falar aqui da sensitiva, olha só o que a gente encontra. Em pacientes com ataxia sensorial, olha só, a neuropatia periférica é comum, tá? Neuropatia periférica é comum. O paciente não recebe informações do sistema nervoso periférico. Então, nós temos aqui uma ataxia vinda, né, causada por algum déficit nesse sistema nervoso periférico, que não está mandando a informação lá para o central, né?
o que pode dificultar o equilíbrio, a coordenação dos movimentos. Com os olhos abertos para ver, os movimentos coordenados, como pegar um objeto ou equilibrar em pé, são possíveis, né? Isso quer dizer o quê? É possível que o paciente ele consegue acertar um alvo, pegar uma coisa, etc. Realizar uma atividade diária. Só que não vai ter uma qualidade legal nesse movimento. Agora, né? Se o paciente ele tiver de olhos fechados, vendados, né? Ou se o paciente levanta da cama e está tudo escuro, se ele não tem essa informação visual, e lembrando, obviamente, né, que a visão faz parte dos 5 sentidos, né? Se ele não tem essa informação, fica praticamente impossível ele realizar uma tarefa, porque ele perde totalmente a coordenação dos movimentos, o equilíbrio fica bem mais prejudicado, não é isso? Então, olha só, com os olhos abertos para ver, movimentos coordenados, como pegar um objeto ou equilibrar-se em pé, são possíveis, porque a visão do paciente pode compensar a falta de sensações físicas. Quando os olhos estão cobertos ou obscurecidos, o paciente tem problemas para se equilibrar, né? E, bem, isso já faz a gente matar um pouco aquela questão. Matar um pouco não, isso aqui já dá para resolver, né, sem nem chegar aqui na ataxia do lobo frontal. E eu digo que essa questão ela foi um pouco fora da caixa justamente porque trouxe essa coisa aqui de ataxia do lobo frontal, que dá um pouco de trabalho da gente achar na literatura, né, algo palpável sobre isso. Mas olha só o que eu trouxe aqui. As lesões que afetam o lobo frontal, como massas tumorais ou císticas, podem causar uma ataxia motora das extremidades contralaterais através de mecanismos mal compreendidos. A disfunção do lóbulo frontal pode resultar em uma marcha semelhante e pode ser observada em, em pacientes com hidrocefalia de pressão normal. Então, já já a gente vai discutir um pouco sobre esse tipo de marcha aqui, tá? Então, a ataxia do lobo frontal é causada por lesões no lobo frontal, como eu já disse, e os sintomas incluem o quê? Marcha em pequenos passos, tá? Com rigidez. E olha só, pessoal, juntando essas duas informações aqui, nós temos que acrescentar que esses passos, né, curtos, eles são passos lentos, tá? Geralmente passos lentos. Dificuldade para iniciar movimentos e dificuldades para realizar movimentos complexos. A marcha em pequenos passos pode ser confundida com o Parkinson, pois a pessoa também tem rigidez, tá? Agora, ela é confundida com Parkinson, mas só em partes, tá? Porque a marcha do Parkinson, ela é chamada aquela marcha festinada, ok? E, na verdade, a marcha desses pacientes aí com ataxia do lobo frontal são marchas em pequenos passos, ok? Parece com a festinada? Parece. Os passos são pequenininhos, mas são rápidos. No Parkinson, os passos são rápidos. E nessa ataxia aqui, são lentos, tá certo? E o paciente ele mal tira o pé do chão. É uma passada meio que o pé ele fica arrastando um pouquinho. Ou fica faltando pouca coisa para arrastar, tá certo? Então é um detalhe aí que a gente não pode afirmar que é igual àquele padrão do Parkinson, né? Porque o Parkinson, ok, ele tem dificuldade para iniciar o movimento. O pessoal aqui da ataxia do lobo frontal também vai ter essa dificuldade de iniciar esses passos. Os passos vão ser curtos, ok, é igual à marcha lá do Parkinson. Porém, aqui vai diferenciar. No Parkinson, os passos são rápidos, por isso que se chama marcha festinada, né? E aqui, ataxia do lobo frontal, os passinhos são lentos. Né? Expliquei várias vezes aqui, repeti para que você possa memorizar. E lá na frente a gente possa resolver a questão. Referências sobre essa questão aí de lobo frontal, né? Ataxia do lobo frontal, bem complicado de achar isso aqui nas referências, na literatura, mas eu achei ainda alguma coisa interessante aqui nesse segundo, né? Nessa segunda imagem aqui que eu estou mostrando, que na verdade ele está incluso num livro em inglês, tá? Se vocês quiserem ler o artigo completo sem ter o livro, vocês vão ter que pagar, a não ser que vocês usem aquele métodozinho que tem na internet de você ver artigos que são pagos, não é isso? Existe um método aí que eu não vou colocar aqui para não complicar aqui meu canal, não perder a monetização. Mas tem esse aqui também que tem algumas informações sobre o caso, tá?
que é a avaliação do paciente com ataxia e alterações da marcha no departamento de emergências. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a correlacionar aqui, né? E vejam só, vamos começar aqui com a ataxia. Deixa eu mudar aqui para caneta, rapidinho. Vamos começar aqui pela ataxia sensitiva, tá? Se a gente está falando aqui da parte sensitiva, a gente tem que lembrar do que? Da parte do sistema nervoso periférico, né? Problemas que causam ali no sistema nervoso periférico. E olha só o que diz a B. Acentuada diferença com os olhos abertos e fechados. Então, foi justamente o que eu falei ali quando a gente estava falando da ataxia sensitiva, que quando o paciente está com os olhos abertos, ele até consegue fazer as suas atividades, né? Atingir um alvo com a mão, andar direitinho, né? Mas desde que os olhos dele estejam abertos e esteja claro, mas quando ele está vendado, ou de olhos fechados, ou está muito escuro e ele não consegue enxergar direito, o andar se torna praticamente impossível, fica complicado para ele pegar alguma coisa, né? Ou seja, a mão, ir lá e atingir aquele alvo para pegar. E olha só, deve-se pensar em polineuropatia periférica e déficits na coluna posterior, porque é de lá que sai, né? Os nervos que vão chegar até a inervação muscular e etc, né? Das sensações também, tá? Então, A1 a gente associa a B, ao quadro clínico B. Agora, ataxia cerebelar. Quando a gente fala em ataxia cerebelar, a gente lembra do quê? Da marcha do bêbado, né? Da pessoa bêbada. É uma marcha ebriosa. Essa marcha ebriosa, quando aquela marcha do bêbado lembra o quê? Base alargada, não é isso? Além da base alargada, tem aquela pisada forte no chão, né? Então cada passo parece que é um estrondo, brum, brum, brum. Então, a gente já tem aqui uma indicação, aqui olha só, base alargada. Então, ele meio que já entregou pra gente essa ataxia cerebelar, né? Mas vamos continuar. No teste index, o dedo oscila mais durante o trajeto entre os alvos. Então, se a gente voltar ali naquela imagem, deixa eu voltar lá. Eu até esqueci de falar sobre ela, né? Aqui está o teste do index nariz, que segue mais ou menos o mesmo sentido do index, né? Mas o index nariz, olha só, no A temos aí um paciente normal. O B, a gente tem, enquanto ele vai tentando aproximar do alvo, né? Ele vai se desviando um pouco. E no C, que é essa figura mais abaixo, nós temos aí uma dismetria em que o paciente ele não consegue atingir o alvo, né? Ele passa direto ou ele erra, tá certo? Então temos aqui mais um indício de que ele estava falando realmente aqui dos cerebelar no quadro clínico A. Então, nós já temos praticamente a nossa resposta, não é isso? Mas vamos aqui para a ataxia do lobo frontal, né? E aí a gente vai para o que sobrou, que é o quadro clínico C. Que ele fala marcha em pequenos passos, ok, era isso mesmo, né? Que ele fala sobre o paciente lá que é semelhante ao paciente que também tem a hidrocefalia, né? Só que ele coloca aqui que pode ser confundida com Parkinson e rigidez sem tremor, roda denteada. Pode ser confundida justamente, creio eu, que por esses pequenos passos, não é isso? Porém, quando a gente pensa em Parkinson, tá, galera? A gente tem um outro tipo de marcha aqui, né? A marcha festinada. A marcha festinada. Só que a marcha festinada, esses passos, como eu falei, passei meia hora explicando sobre isso, fui até meio prolixo, ela é rápida, né? São os passos rápidos, que o paciente ele tem uma dificuldade no início, mas quando começa, ele parece que não tem controle mais sobre a marcha, ela começa a ser muito rápida, tem dificuldade até para frear o movimento. Enquanto que na ataxia do lobo frontal, essa marcha em pequenos passos, ela é lenta. Olha só, mais 20 minutos aqui explicando a diferença de marcha. Então, digamos que pode ser confundida aí, tá, com o Parkinson em certos aspectos.
mas eu não gostei muito dessa questão por causa disso aqui. Mas fora isso, tudo bem. Então temos aqui a 3 se refere ao quadro clínico C. Então temos 1B, 2A e 3C. Dessa forma, se a gente analisar as alternativas, nós temos que a alternativa correta é. Opa, deixa eu colocar aqui a caneta de novo. É a alternativa A. Tudo bem? Eu espero de coração que você tenha gostado dessa videoaula. Mas eu quero que você prossiga com seus estudos, veja os próximos vídeos, continue com a gente resolvendo questão, que isso vai ser muito útil para você. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até lá!